Olá pessoal, começamos mais um Céu da Semana, uma live semanal que observa o período astrológico da semana deste 28 de novembro até 3 de dezembro. Uma live experimental de domingo, né? Para os que perderam um pouco a voz nas finais de campeonato. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, pessoal que chega. Saudações, saudações amigos aí nesse final de ano emaranhado no futebolismo aí, né? Os palmeirenses, flamenguistas, saudações Lu, palmeirense, saudações aos palmeirenses campeões, como Joe, saudações aos atleticanos prestes a serem campeões. Olá, Silvia, bem-vinda, saudações aos gremistas aí, que vamos precisar de um ano, né? Um ano daqueles, mas tudo há de melhorar. E falando aí do céu da semana de 28 de novembro a 3 de dezembro, com conjunção Sol-Mercúrio, com semana que antecede eclipse em Sagitário, conjunção Sol-Mercúrio em Sagitário também. Lívia, bem-vinda. Pessoal que chega aí para ouvir mais sobre esse período semanal. Cantinho, Raquel, bem-vinda. Jéssica, e vamos aí desemaranhar as observações astrológicas da semana, que tem momento especial de conjunção Sol-Mercúrio, torna aí as comunicações um tanto mais diretas, um tanto mais até mentais, racionais, né? A gente muitas vezes querendo ou precisando explicar ou deixar claro as informações, né? Conjunção Sol-Mercúrio é o famoso combinado não sai caro, né? Tudo que de certa forma a gente precisa fazer é importante deixar especificado, combinado, certificado, autenticado, se quiser voar, né? Como diria Raul em Plutiplates 1. Boa noite, Adri, bem-vinda. Então, né, tem que ser, né, autuado, registrado, lado, se quiser voar, né? Então, Plutiplates 1, Sol, Mercúrio, conjunção Sol, Mercúrio requer atenção. A gente existe, Lívia. Se eu estou aqui é porque existe. É igual o Nesta Capitinga. E eu é eu, né? Ué, pô, claro que a gente existe. O que não existe é o Plutplatis 1. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Pessoal, é curioso. A gente é complicado. Dá a impressão que a gente não existe. Deixa eu ver aqui, gente. Vou tentar fazer uma gambiarra do céu aqui, ó. Sol, Mercúrio, ali tá vendo? A Terra mais à direita, o Sol no meio e Mercúrio. Quando Mercúrio faz conjunção ao Sol e ele não está retrógrado, ele está direto, ele está o Sol fica no meio de Mercúrio e da Terra. Quando Mercúrio está retrógrado, é o Mercúrio que fica no meio. É uma conjunção interna. Hoje, segunda para terça, domingo para segunda até terça, a conjunção Sol-Mercúrio é uma conjunção superior ou uma conjunção externa. Mercúrio está, o Sol fica no meio de Mercúrio e da Terra, né? Então, vale aí a atenção com as comunicações, o direcionamento dos objetivos para compreender melhor os assuntos, né? Se você for, olha aqui embaixo, né? Ó, Sol, Mercúrio em círculo, né? Vermelho, Sol, Mercúrio aqui abaixo do meu rosto, né? Junto aí ao acenário. Então, a conjunção Sol-Mercúrio, ela tem esse fator importante para esclarecimentos mais às claras, mais de forma contundente, de forma direta, né? De forma mais objetiva, de forma mais que deixe tudo preto no branco, né? Para melhorar o entendimento das informações. Mercúrio é o planeta atrelado às comunicações, ao comércio, ao que é combinado. Então, de certa maneira, é importante numa semana que Mercúrio e Sol formam conjunção,
as questões associadas aos esclarecimentos. A gente pode perceber um senso crítico maior, né, diante das informações, diante das conversas com as pessoas. Muitas vezes, Mercúrio é um regente de Virgem também, né? Então, a conjunção Sol-Mercúrio ela acontece em Sagitário. Então, também tem um fator de colocar algumas bancas, né, de verdade, de gente querer se mostrar que sabe, né? Vale aí uma atenção para não sentarmos em cima do conhecimento, não nos posicionarmos de forma fixa diante de saberes, né? Vamos reciclar as informações, né? Vamos rever se o que a gente conhece tem validade mesmo, né? É interessante para venda, sim, Bel, né? É interessante para divulgar, para expor, né, alguma questão. Essa conjunção Sol-Mercúrio ela é interessante porque ela vem nesse momento de descoberta aí da variante da Covid, né? E conjunção Sol-Mercúrio traz de forma um pouco mais detalhada as informações e os interesses. E o curioso é que também nós teremos mais para o final da semana o eclipse solar total em Sagitário, lá no dia 4. Né? Então, ao mesmo tempo que a conjunção Sol-Mercúrio ela acontece agora, essa semana, né? De hoje para amanhã, até terça, com mais exatidão, temos esse momento aí de pré-eclipse, essa semana de eclipse. Então, em Sagitário também. Então, uma sobrecarga de posições em Sagitário, né, que de alguma forma intensifica esse momento em relação a nos certificarmos de informações e a desvendar questões um tanto intensas nas questões atreladas à distância, né? Então tem esse fechamento de, de direcionamento de quem vem da África para a Europa, né? Essa polêmica se o Brasil recebe voos de lugares, né, que voltaram a ter sinais de Covid ou não. Então fica esse debate diplomático estrangeiro, né? Não só aqui, mas mundo afora. Então a gente já vê essa sinalização com já Sol, Mercúrio em conjunção e com esse momento que antecede o eclipse solar total em Sagitário no dia 4. Então são duas situações intensas aí por Sagitário. Boa noite, Giovânia. Giovânia, tudo bem? Então a gente tem esse momento que para a semana impacta nessas tensões, nessas intensidades. Então a área de Sagitário do mapa de vocês também vale uma observação, né, para desencadear questões, definir e esclarecer temas e direcionamento dos assuntos, aquela história do combinado, né? O combinado não sai caro, meus amigos, o combinado não sai caro. Então, vamos ver se a gente consegue expor aqui no céu. Olha lá, eu volto aqui, ó, Sol conjunção Mercúrio, tá vendo? Ó, o Solzinho e o Mercúrio em círculo vermelho, tá? E mais para aqui o nodo, tá vendo? O nodo em preto. Então é a conjunção Sol-Mercúrio e também a região do eclipse, porque quando a Lua chegar no dia 4, lá no sábado, sábado não, sexta, né? Sexta-feira, dia 4, nós teremos esse momento, um eclipse solar total em Sagitário. Tá? Deixa eu só confirmar aqui meu calendário. Calendário. Não, 4 é sábado, perdão. 4 é sábado, isso. Dia 4 é sábado. Mas a semana já é notada as questões que impactam essa sinalização. Então, para vocês verem, né, justamente num mês de eclipse, justamente numa quinzena que antecede eclipse, desvenda-se situações, né? Desvenda-se temas, né? Atrelados ao coletivo. Então, descobre-se a variante da Covid, descobre-se assuntos, né? Vale observar sim, Adriano, no mapa, né? A região, especialmente a região do próximo eclipse, nós falaremos no próximo
fim de semana, provavelmente próximo sábado, mas já antecedendo os 12 graus de Sagitário, dão indicações para esse período mensal de intensidade, de algo vir à tona, né? E também lembrando que o último, no dia 19, foi a 27 de Touro, também essa região aí de Touro marcando algumas questões, tendências de temas que vêm à tona. Então, a semana começando com Sol-Mercúrio em Sagitário, conjunção Sol-Mercúrio, importante para essas questões de termos ciência do que envolve temas sagitarianos. Então, saberes, né, conhecimentos, às vezes coisas do nosso trabalho, da rotina que precisam estar alinhadas. Né? Combinou um trabalho com alguém, combinou de buscar criança na escola, alguém da família, tal. Diz o horário certinho, pede para mim tal horário, olha, tal horário, então vou estar lá tal horário, né? Então, combinado não sai caro. Então, deixe as informações certinhas. Mercúrio é um planeta associado às comunicações, aos detalhes, às informações, ao comércio, né? Então, eu estou combinando comprar 2 quilos de arroz, então o mercado tem que entregar aqueles 2, não é nem 3 e nem 1,5. Né? Estamos dando um brinde e tal. Se vai dar o brinde, avisa antes. O brinde é gratuito, né? O brinde é gratuito, então pode mandar o brinde. Né? Brinde é gratuito, pode mandar o brinde. Senão, não é brinde, né? É quase que um pleonasmo, né? Se o brinde tem que ser gratuito, não pode ser aquele brinde que depois você acrescenta 2 centavos no fim da fatura. Não, o brinde tem que ser o brinde, né? Então combinado, tudo que tem que ser um tanto alinhado, costurado, né? Em tempos de conjunção Sol-Mercúrio. Certo? Ainda mais em Sagitário. Então é um tempo interessante também para aperfeiçoar conhecimentos, para as tratativas burocráticas, para os temas de viagens, para contatos à distância, muito interessante também. Esse período de estudos, vestiba, né? Galera do vestiba aí, dos cursos, tanto para o Enem também, os temas que envolvem conhecimento, concurso, então um tempo especial em que essa intensidade por Sagitário marca a semana, tanto com a conjunção Sol-Mercúrio aí nesse começo de semana, como também antecedendo o eclipse solar total, que será sábado, dia 4. Então, por isso que as coisas vêm à tona, né? Descobre-se variante de Covid, né? Descobre-se temas, né? Os candidatos se definem, tudo vem meio pá depois do eclipse, né? Candidato aqui, candidato lá, fulano cá, e, né, já meio que deixando às claras alguns direcionamentos. E outros assuntos mais pessoais também, certo? A semana tem também um trígono Marte-Netuno, começando a semana. Trígono Marte-Netuno é muito valioso para percepções, né? Positivo para... total expansão, Lívia, tá? Trígono Marte-Netuno é uma posição especial para a gente conseguir melhores percepções dos assuntos, né? Percepções dos temas em um geral. E aí, Thiago, tá de cabeça quente porque o seu time foi para a 3ª divisão? Não, já volta, calma, né? Fazer o quê? Macumba ganha esse jogo, o Campeonato Baiano terminava empatado, né? Mas já o seu Vitória volta. Então, nesses tempos aí de começo de semana, nós temos o trígono de Marte com Netuno, que é especial para a percepção de conhecimentos, de assuntos. Olivia, trígono hoje, vamos ver aqui no meu marcadouro, olha lá, o Marte, né, vermelhinho aqui embaixo, o Netuno, então trígono do planeta associados às ações. Aqui que tô, Olivia. Essa é música da Simone, nem me fale assim, eu tô que tô, né? Mas deixa pra lá. Então, o trígono Marte-Netuno é muito interessante para percepções, para uma intuição diferente, para o criativo, né? Para a gente ter indicativos de decisões com um pouco mais de sutileza e sensibilidade, aquele chamado feeling, né?
é bem legal para tomada de decisões que envolvam um pouco mais de sutileza, percepção. Nossa, só agora que eu percebi, se eu percebi isso, acho que dá para fazer isso agora, né? Tô vendo que as pessoas estão tendo um tipo de movimento assim, assim assado, e eu tô perdendo tempo aqui. Então, o Trígono Marte Netuno é interessante para essa disposição de atitude baseada com algum tipo de sensibilidade, intuição, né? Então, favorece também algumas diversões diferentes, algo que envolve criatividade, algo que envolve é, o próprio recarregar energias dentro de um fator associado a algo que a gente lide com crenças, meditação, espiritualidade. Marte Netuno para começar a semana recarregando as bateras, né? Para quem ou está numa folga, ou pode ter um descanso, ou pode fazer uma pausa. É um tempo aí cultural muito bacana para aproveitar temas que tirem um tanto da realidade da rotina, né? Então, desde um cinema, desde um tema cultural, desde uma meditação, desde um pé na areia, aí numa praiazinha, quem puder, ou quem não puder, vai numa praça, né? Um, um isolar um pouco de vez em quando, e também para atitudes um pouco mais sutis. A gente percebe maneiras de resolver assuntos com um pouco melhor percepção, tá? Clareia questões, traz à tona algumas questões. A gente tem uma conhecida que fala que bom aspecto com Netuno, especialmente com Marte, Mercúrio ou Vênus, as pessoas se ligam um pouco mais, deixam um pouco de ser inocentes com algumas coisas, deixam de ser um pouco trouxas, né, às vezes, né, no linguajar do astrólogo de Bagé. Né? Mas o Marte Netuno em Trígono ele é muito positivo para a gente cair a ficha de algumas sensibilidades e percepções que ajudam em atitudes. Até para trabalho, a gente tem uma intuição, né? Uma sensibilidade diferente, uma intuição nova para tomada de atitude, para um feeling novo que ajuda a desencadear temas, né, de maneira geral. Outro bom aspecto com Netuno é de Vênus. Tá? Vênus tem bom aspecto com Netuno. E aquela conjunção, vamos falar desse aspecto também, mas tem o fator que a conjunção Sol-Mercúrio que eu comentei com vocês, vou tentar aqui ilustrar, a conjunção Sol-Saturno que eu comentei com vocês, está vendo? Olha, perdão, a conjunção Sol-Mercúrio que eu comentei com vocês, ela faz bom aspecto com Saturno, né? O famoso deixar de ser trouxa, Ju Flora. Né? Então, tá vendo? Olha só, Sol e Mercúrio ao longo da semana, eles formam uma linhazinha azul com o Saturno, formam um bom aspecto com o Saturno. Então, tanto o Sol quanto o Mercúrio de boas com o Saturno. Saturno é um planeta associado a responsabilidades, um planeta associado a planejamentos longo prazo, a uma certa sistemática, né? Uma certa condição de método a longo prazo, a concluir algo que vem de uma longa data, né? Também é positivo para a gente estruturar assuntos, para a gente concluir algo que vem de um certo tempo, né? De alguma forma. Isso envolve uma perspectiva favorável para a gente projetar assuntos também com um certo padrão, né, com uma certa visão a longo prazo. Às vezes uma retomada de algo que estava em stand-by e a gente pode pensar, acho que agora dá para definir o tempo de quando eu vou poder, sei lá, realizar uma viagem ou terminar um trabalho. Isso pode ser um mês, 3 meses, 6 meses ou um ano. A gente cria um cronograma em bom aspecto de Sol com Saturno, em bom aspecto de Mercúrio com Saturno. Né? Então tem uma condição em especial
para termos um cronograma, termos uma planilha, ou termos uma tabelinha organizada, ou aquele planejamento para o 2022, para alguma coisa que a gente queira fazer. Então, pensar a longo prazo é favorecido num momento de Sol em bom aspecto com Saturno, Mercúrio em bom aspecto com Saturno. Então, Saturno é um planeta associado às responsabilidades também, e deixa eu ver uma colinha, mas a compreender de alguma maneira as questões que envolvam padrão também, né? Entender um pouco mais o padrão e as tradições de algumas pessoas. Então é um tempo especial para isso também, e até para os nossos, né? Para algumas questões que a gente valoriza uma certa disciplina. Saturno é um planeta associado à disciplina, né? Um sentido de planejamento. Então, às vezes até para voltar a malhar, por exemplo, voltar a fazer alguma coisa da rotina, ou que a gente acrescente a nossa rotina para os próximos tempos. Então, um tempo que Sol faz bom aspecto com Saturno, Mercúrio junto faz bom aspecto com Saturno, é positivo para a gente criar um posicionamento sobre interesses que preencham a nossa rotina. Às vezes uma malhação, às vezes uma atividade, às vezes um curso intensivo, um cursinho, né? Até para adquirirmos conhecimento, levarmos mais a sério algum estudo. Ao Mercúrio, associado ao aprendizado, ao conhecimento, e Saturno a uma certa longevidade, a um tempo, né? Um cronograma. Né? Boa noite, Cássia, tudo bem? Então, semana que começa bem também com esses bons aspectos, e até para a gente concluir algo que vem de um bom tempo. Então, esse tempo aí. Aliás, nós estamos numa semana de lua minguante, né? Uma lua minguante aí que foi em Virgem agora sábado. Então, seguido de um bom aspecto do Sol e de Mercúrio com Saturno, a conclusão de algo que já vem de um bom tempo também é positiva, também é uma tendência aí ao longo da semana. Lua minguante, uma semana de lua minguante, ela é interessante para algumas conclusões, para finalizar temas. Olá, Raquel, bem-vinda. Então, essa questão de concluir temas, né, assuntos de alguma forma, já vem de um certo tempo, já vem de um certo momento, né? Às vezes uns meses que a gente já vinha terminando, precisando concluir algo, um bom aspecto de Sol com Saturno, Mercúrio, Saturno, e ainda mais uma lua minguante em Virgem. Lua minguante em Virgem é especialíssima para a gente só querer saber do que pode dar certo, né? Como diria Titãs, aquilo que é essencial, né? Aquilo que é eficaz, aquilo que é útil. Então, você terminar algo ou concluir questões pontuais, essenciais, né? Sem perder tempo com futilidades. Então, de ontem para hoje, né? Uma lua minguante em Virgem que a gente passou aí, né? Marcou, impactou esse final de semana e que propaga aí esse momento para concluir. A gente já desde ontem até amanhã temos esse tempo de lua minguante em Virgem, então vale para concluirmos questões bastante pontuais, né? É normal a gente sentir para baixo, deprimido, sem saber como agir. Então, Suemi, depende do que acontece em cada mapa astral, né? Em cada situação, provavelmente alguma questão específica pessoal de momento, de alguma área pessoal sua, momento astrológico, né? Então isso acaba sendo mais para se observar, tá? Gemi, não é Vênus retrógrado não, Gemi. Vênus vai ficar retrógrado lá para dia 19, tá? Não tem nada de Vênus retrógrado não. O que vai acontecer é que Netuno, na quarta-feira, dia 1º, retoma o movimento direto, tá? Então, se alguém jogou alguma informação aí de telefone sem fio, corrija a informação, porque Vênus só vai retrogradar lá no dia 19 e Netuno é que fica direto no dia 1º, tá? Então, Netuno direto também colabora com esse momento, sem problema, Jamile.
Então é uma colaboração aí, esse tempo de Netuno. Começa o mês de dezembro, ó, essa semana começa dezembro já, né, para finalizar o ano. Começamos dezembro com Netuno direto e com esses bons aspectos de Marte com Netuno e de Vênus com Netuno. Tá? Então, isso tem uma perspectiva especial para reforçar esse lado positivo associado a Netuno, das percepções. Né? Então, eu falava que tem também o bom aspecto de Vênus com Netuno começando a semana, né? Netuno é retrógrado, Fabiana, mas não se preocupa com isso não, tá? Metade do calendário do ano que você nasceu tem Netuno retrógrado. Netuno fica retrógrado uns 4 meses por ano. Então, planetas lentos retrógrados é absolutamente normal, tá? De Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão é absolutamente normal. A questão é quando faz oposição ao Sol. Se estiver em oposição ao Sol, é um tanto mais desafiador, tá? Aí é o desafio com foco, às vezes diante de relacionamentos, às vezes a pessoa cria uma fantasia ou cria um pouco de expectativa a mais, cria expectativas a mais às vezes do que deseja, precisa dar uma situada de vez em quando, não virar um balão de ensaio a qualquer momento, né? Quando o Sol forma aspecto com oposição com Netuno, né? Ou aspectos em geral, oposição a Netuno. Então, essa semana com Vênus em bom aspecto com Netuno, é especialíssima para percepções diante de relacionamentos, né? Então a gente percebe a realidade das relações. É, Fabi, tá rindo, né? Então, Crisei, é isso, Netuno retrógrado, quase muita gente tem, Saturno também, Júpiter também, porque eles demoram mesmo meio 4 meses, 5 meses, às vezes de um ano todo, são de pessoas com esses planetas retrógrados. O desafio é mais quando ele está oposto ao Sol, porque é o tempo de maior intensidade da retrogradação deles. Tá? Agora, essa semana com um bom aspecto de Vênus com Netuno, ela é muito especial para as percepções de sentimentos, de entendimento do significado das relações. Tem 5 retrógrados, Fabiana? Que interessante. Se algum pessoal for, né, Mercúrio, Vênus ou Marte, aí sim, provavelmente esses podem ser mais intensos numa caracterização, né, no estilo. E nessa questão do Netuno, é um tempo que reforça essa perspectiva da percepção das nossas relações. A gente tem melhor condição de entender o nosso posicionamento diante dos relacionamentos ou das relações em relação a nós, o quanto a gente precisa ser um pouco mais solidário, um pouco mais prestativo, um pouco mais romântico. Bom aspecto Vênus-Netuno, deixa eu ver se eu consigo repor o desenho aqui para vocês. Olha lá, eu vejo aqui, olha só, o Marte embaixo com Netuno e Vênus está um pouquinho apagado aqui, tá na minha foto, e faz aqui um trígono com Netuno. Não deu para fazer uma arte para estabelecer Vênus. Mas, traduzindo, bom aspecto de Vênus com Netuno, 7 retrógrados, Giovanni? Poxa, então isso é interessante, né? Esse monte de retrogradação, muitas vezes a gente tem uma propensão a querer rever os assuntos, né? Fazer algumas revisões, será que está certo, será que eu fiz certo, né? Às vezes não sai do que resolveu totalmente nas coisas, enquanto não tiver uma segurança, às vezes, né? De vez em quando acontece isso, especialmente quando é os pessoais Mercúrio, Vênus, Marte. E na questão Netuno, essa é uma semana que, com um bom aspecto Vênus-Netuno, é interessante para posicionamentos da afetuosidade, para o lado romântico, para a demonstração de afeto, para uma sensibilidade maior, né? A gente fica menos sistemático com a forma de demonstrar afeto e é uma oportunidade para partilhar gostos musicais, chamar um amigo, um par para fazer alguma coisa no cinema, mandar aquele cartão de Natal para quem gosta de Natal, ou aquele, né, gesto solidário, da caixinha do porteiro, né? Bem assim, né, Giovanni, essa questão dos retrógrados, né? Às vezes fica aquela sensação de querer
algo não está tão bem resolvido assim, né? Às vezes resolveu, né? Já fiz o que eu tinha que fazer, para que eu vou perder tempo, né? Com corrigir tudo bonitinho, né? Precisadinho, né? Saturno retrógrado na 6, né? Então, Saturno, na verdade, o impacto mais forte é se ele estiver oposto ao Sol. Tá? Se ele estiver oposto ao Sol, aí ele pesa um pouco mais, né? Então, isso intensifica. Então, para concluir essa questão do Netuno, é um tempo muito positivo para a gente ter melhor percepção do nosso papel diante das pessoas e diante das pessoas em relação a nós. A percepção ela fica mais aguçada, tá? A percepção ela fica mais aguçada. Então, Giovanni, Netuno em Capricórnio não dá para falar de forma individual, tá? Não dá porque tem pelo menos 12 anos de pessoas com Netuno em Capricórnio, certo? Então é uma posição coletiva. Netuno em Capricórnio é algo que ficou lá de 88 a 95, por aí, né? Eu acho que é isso, o fim dos anos 80. São 7 anos de pessoas com Netuno em Capricórnio, tá? Então, Netuno em Capricórnio não se interpreta de maneira individual, se interpreta de maneira coletiva. Provavelmente por isso que temos uma geração que, às vezes, essa maneira de demonstrar afeto é um pouco mais prática, ou de pensar no coletivo de uma forma mais sistemática, né? Então, vale mais a posição por casa de Netuno do que propriamente por signo, a não ser se tem a conjunção com o ascendente, isso, Ana, isso. Aí quando o Netuno tem conjunção com o ascendente, a pessoa é mais netuniana, mais netunada, ela tem uma vibe de peixes no estilo dela, tá? Ela pode ser um pouco mais sentimental, ser um pouco mais viajante no sentimento, ela cria uma expectativa, mais sonhadora, mesmo com ele em Capricórnio, né? Mesmo se for no ascendente ou mesmo se tiver o Sol junto. Então a pessoa às vezes, né, dá uma viajadinha no estilo, aí cabe ver o mapa, tá? Então essa semana que temos bons aspectos com Netuno, percepções estão mais aguçadas. Percebemos melhor a maneira de nos posicionarmos diante das pessoas ou elas em relação a nós. A gente se toca mais, nós nos tocamos mais do quanto a gente está em falta com alguém ou do quanto a gente está exagerado em dedicação para alguém ou quanto a gente pode curtir mais a sensibilidade de alguém, né? E até das nossas ações. Semana com Marte em bom aspecto com Netuno, temos melhores percepções para resolvermos problemas, tá? Eu viajo e nem tenho essa posição. Pois é, Giovanni, tem que ver o Netuno geral nas casas, tá? Aqui é o Netuno em Sagitário na casa 6. Aí a casa 6 são as questões da rotina, do trabalho. Ver se você às vezes não exagera com a questão do corpo, da saúde. Às vezes um probleminha, ai que dorzinha aqui, a pessoa né? Quer procurar. Será que esse comprimido está fazendo bem, né? Às vezes pode ter um excesso com as questões do ritmo, da rotina, da saúde, né? Não saíram tanto, não ir para o lado meio hipocondríaca, né? Ou para não exagerar com algumas manias rotineiras, né? Já o Netuno na 12 aí da Daniela é o lado da sensibilidade, um pouco para-raio, né? Absorve fácil a sensibilidade dos lugares das pessoas, tá? Então, um tempo aí especial. E aí, para terminar a semana, temos o eclipse que a gente falou, né? O eclipse em Sagitário, né? Também, né, Adriana? Netuno em Sagitário na 12. Então, a sensibilidade é um tanto aguçada, meio que capta fácil sentimentos, percepções, intuição, sensibilidade, né? Tem um lado... Sua mãe exagera na dor, Giovanni? Tem que ver o restante aí do mapa dela, né? Então, Daniela, isso faz sentido? Dá uma sensibilidade intensa, uma questão com... Pode dar uns receios com alguns temas espirituais ou com um pouco fora do que não percebe, mas também uma intensa sensibilidade, né? Um lado voluntário, um lado solidário também muito forte, quando há Netuno na 12, tá? E a semana termina com o último eclipse em Sagitário, tá? Rosângela, Netuno na 2, atenção com os gastos, com a questão financeira, né? Aquela não se exceder, às vezes não perder coisas fácil, né? Então tá sempre ligado com
com a questão material, com as finanças no geral, né? Com os valores. Né? Às vezes tem uma condição de valorizar o material um pouco diferenciada, né? Num certo sentido. Né? Boa noite, Cris! Saudações palestrinas! Então, falamos do eclipse em Sagitário, que é o último eclipse de uma leva de 1 ano e meio de eclipses em Sagitário. Nós tivemos 4 eclipses por Sagitário desde junho de 2020. Deixa eu só corrigir. Essa aqui é um lunar em junho de 2020, um solar em dezembro, um lunar em maio de 2021 e um agora em dezembro de 2021, no dia 4. Tá? Estilo Crescei, o eclipse pega bem o meu Netuno na casa 8. A casa 8 ela impacta muito essa questão de tabus, a espiritualidade, né? Também atenção com as questões de finanças, que pode ter algum contratempo, ou sua, ou se tiver parceiro do parceiro, né? Ou direções desses temas. Mas essa leva de eclipses na casa em Sagitário, ela termina, tá? E depois só daqui a uns 8, 9 anos, média 9 anos, volta a se repetir eclipse no eixo Gêmeos-Sagitário. Então esse é o último em Sagitário. Então a gente teremos um quarto eclipse em Sagitário depois de uma sequência de 1 ano e meio, né? Desde meados de 2020. Não à toa a gente voltou a ter sinalizações da questão da pandemia, porque todo esse tempo de pandemia foi marcado por uma sequência de eclipses também na região de Sagitário, né? Então essa questão das regrinhas internacionais, dos voos, né? Dessa parte diplomática, marcando também de novo esse tempo desvendado por essa variante aí da Covid na África do Sul. Então a Europa já com casos, a África do Sul também, e estarmos alertas aí, todo mundo precavido, né? E também questões que a gente viveu, situações quando pega Lua e Urano na 8, né, Giovanni? Então tem que observar a casa de Câncer, observar a casa de Aquário também, além da casa 8. Né? Isso pode intensificar questões de pesquisa, da espiritualidade e da região de Câncer e de Aquário também. Então, sobre esse eclipse, vale observar situações que tiveram um emaranhado ou tiveram impacto em junho de 2020, em dezembro de 2020, em maio desse ano de 2021 também. Por quê? Porque como foram eclipses em Sagitário, muitas vezes, não necessariamente que algo impacte em alguma situação forte na região de Sagitário, mas às vezes um desencadear do que se viveu nessas épocas, certo? Então, por ser um quarto eclipse e não um eclipse inédito numa região de Sagitário, às vezes algo vivenciado nessas épocas que eu citei, meio de 2020, fim de 2020, meio agora de 2021, né, maio, junho, às vezes questões dessa época tomam uma proporção de desencadear assuntos, de desemaranhar temas que foram marcados naquela época. Pode ser financeiro, pode ser material, pode ser de trabalho, pode ser de viagem, pode ser de uma pendência, de uma burocracia, tá? Um pouco, não digo repetir um histórico, às vezes mexer naquele assunto que algo marcou, tá? Às vezes se impactou a área de Sagitário do mapa nessas épocas, vir à tona questões dessa situação. Sim, a data de maio, você mudou de casa e de estado civil, Giovanni. Olha que interessante, marcante isso. Então, às vezes são coisas que agregam dentro dessa mudança de casa. Alguma reformazinha, algum ajuste, algo que você estava esperando para casa, ou junto à questão do estado civil, que tem algum ajuste. Então, muitas vezes repete algum tema mal resolvido ou complementa. Boa noite, Vânia, bem-vinda! Então, a gente é propenso a vivenciar tendências em relação a essas questões do qual se viveu o eclipse no passado, do qual se viveu o eclipse lá na época de junho de 2020, dezembro de 2020 e agora maio de 2021. Tá?
Marcou viagem, ô Giovanni? Então, aí são questões também atreladas a viagens, a objetivos, a metas, né? Então, desencadeia questões, né? Dá um furdunçozinho ou tem um esclarecimento das questões que vivenciou-se naquele tempo. Às vezes, mesmo que foi uma situação difícil, teve gente que teve perda, teve gente que teve perda pessoal, perda material, questões que desemaranham, né? Tem um certo ajuste, bota a emoção um pouco em ordem ou meio que despressuariza o psicológico de algum baque das épocas de eclipse anterior também, certo? Então, pessoal, é essa tendência, a área de 12 graus de Sagitário, os temas atrelados ao estrangeiro, a contatos à distância também ficam suscetíveis a vivências, novos aprendizados e que ou finalize ou dê um upgrade, uma transição da situação, dessas situações, tá? Às vezes o estilo Crisei já até pode ter finalizado, mas falta algum ajuste, falta tirar um nozinho, né? Então essa questão. Olha lá, ele, Maio conseguiu um novo emprego, ó. Então, às vezes é um upgrade, às vezes é alguma posição nova, algum movimento novo para o trabalho. Tem o Sagitário a casa 2, sem planetas. É isso, Mila, é por ali. Então, às vezes são direções da parte material, né? Casa 2, parte financeira, tendências ali dessa questão. Boa noite, Bernadette, boa noite, pessoal. É um upgrade aí, Giovânia. Pode ser uma questão de upgrade, de planejamento dessas regiões, né? Rosângela, tem o Sagitário na casa 3. Então, às vezes são questões com parentes que desemaranham, são questões de novos aprendizados, de repente topa fazer algum aprendizado, algum curso, alguma aperfeiçoa informações, né? Então papéis, documentos também que podem ajustar. Então tempos interessantes. Ficar para o Santos, Giovanna, mudar aí de cidade, o pessoal está empenhado, né? Então são propensões a um certo upgrade, ou planos para o lado financeiro, ou novidades, às vezes alguma despesa extra também, porque eclipse pode também dar umas surpresinhas um tanto não programadas. Que bom, Giovânia, feliz que você curta as lives, eu também curto vocês, pessoal que é fidedigno aí de acompanhar, quem for assistir na semana, agradeço aqui de antemão. Então, pessoal, atenção aí que esse tempo de eclipses aí em Sagitário, essa conjunção Sol-Mercúrio já sendo uma amplitude nova. Obrigado, Elinena, obrigado mesmo pela presença, pelo prestígio, pelo elogio. E, então, é isso, pessoal, atenção aí nesse tempo sagitariano, marcado por conjunção Sol-Mercúrio, marcado por eclipse na região aí dos 12 graus, né? Então são propensões aí para esse tema. Drilascani, Sagitário com casa 12 ali. A casa 12 é de uma pausa, pode ter um certo isolamento, pode ser um tempo interessante para a espiritualidade, é uma atenção para alguma parte da saúde, repor a energia, a atenção que te der uma baixa energética, dá uma pausa, não forçar demais, né? Então é um tempo interessante para revitalizar, até para meditar também, por que não? Certo? Vai rever e anotar as datas, Giovanni? Isso, faça isso, tá? Então, como houve eclipses em Sagitário de junho do ano passado até agora, o quarto eclipse, são propensões aí a desencadear questões dessas épocas que eu citei e também para uma nova etapa, um novo ciclo aí, para questões na região, especialmente 12 de Sagitário. Certo? Falaremos mais ainda semana que vem, que será no sábado, então devo fazer a live aí para dar um realce para quem não assistiu ou para quem também tiver dúvidas e aí mais pontuando o céu da próxima semana. Tá bom? Pessoal, este é o céu de 28 de novembro a 3 de dezembro. 28, 29, 30, 1, 2, 3, perdão, 28 de novembro a 5 de dezembro, né? Expandimos até a próxima semana, a 4, perdão. Então, domingo à noite a gente está fora de órbita. 28 de novembro a 4 de dezembro, céu da semana. Não entendi sobre a Lua na 8, exato, com esse eclipse.
O que? Na sua lua, Giovânia? Se é na sua lua, tem que observar as emoções, observar a região de câncer no mapa astral, porque é onde a lua rege, certo? Então, pessoal, obrigado mais uma vez. Este é o Céu da Semana, 28 de novembro a 3 de dezembro. Obrigado aí pela presença de todos vocês. Obrigado, Adriana, pessoal. Desejar aí uma ótima semana a todos. Calma e elegância. Semana aí de atenção com as comunicações. Atenção para não dar ponto sem nó com as informações. A história do combinado não sai caro, né? Então, se for combinar algo, detalhe direitinho, ver se a pessoa informou legal, né? Olha, é isso que vai vir, né? Vai comprar alguma coisa, é isso que está por vir, né? Cuidado com os brindes remunerados, certo? Agradeço aí mais uma vez a atenção de todos vocês. Obrigado, Daniela. Saudações palmeirenses também. Obrigado, Raquel. Ótima noite, ótima semana a todos. Um abraço.